E aí, gente, boa tarde. Boa tarde. É a última aula de hoje, a última aula de domingo. Vamos fazer render, né? Vocês estão aqui, vocês são heróis, né? Então isso aí é um mérito que vocês vão conquistar lá na frente, com certeza, que é essa vaga na universidade. Porque no Brasil, nós só temos uma chance de crescer, tá certo, de forma real e verdadeira, como conquista definitiva, que é estudando. Ah, Rodrigo, eu nasci rico. Você não conquistou nada. Se você nasceu rico, você herdou. Se você conquista alguma coisa de verdade, é através do estudo. Então lembrem disso, tá bom? E aqui vocês, só estarem aqui até agora, vocês são vencedores, parabéns. Não é não, Levi? Eles já merecem palmas por estar aqui, até 4h11 da tarde de um belo domingo. É isso aí, é isso aí. E aquele, todo esforço sempre é recompensado, né? Sem dúvida. Então, o esforço de vocês, sem sombra de dúvida, será recompensado o mais breve possível. E assim, ó, deixa eu me apresentar, prazer, sou Levi Bruno, Rodrigo Fortes, duas disciplinas maravilhosas, super, hiper, mega fáceis, mas, Rodrigo, eu vou falar, a minha é mais fácil. Não, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza, porque, galera, tenho certeza disso. Não existe matéria mais fácil no mundo do que química. Existe coisa mais fácil do que química? Não existe, né? Não existe. Então, assim... E ainda mais que eu comecei dando aula de química, como colega Levi. Essa eu não sabia não, Rodrigo. Eu dava aula de química. Eu achei tão fácil, que eu falei assim, cara, isso está fácil demais, vou para um nível maior. Vou para a biologia. Só um pequeno detalhe, Levi, que eu queria falar para vocês. Gente, no dia que vocês forem fazer a prova de ciência da natureza, você vai fazer junto com ciência da natureza que prova? Qual é a prova que vocês fazem junto com ciência da natureza, por favor? Matemática. Então, olha só, vocês no dia da prova de ciência da natureza, vocês vão fazer a prova de matemática, a prova de química, a prova de física e a prova de biologia. Dessas 4 disciplinas, qual é aquela que você aprende lendo? Mais do que qualquer coisa, a biologia. Como é que a gente trabalha muito a química? Química a gente coloca conceitos e parte para exercício. Física, coloca conceitos e parte para exercício. Matemática, coloca conceitos e parte para exercício. Na biologia não é assim. A biologia tem um assunto que a gente faz isso, que é a genética. Tirando isso, é uma ciência muito, muito contextual. Se você não estiver atento, você vai perder uma questão que pode estar na sua chance de prova de aprovação. Não é isso? E galera, na prova de ciências da natureza, muitas das respostas que vocês vão encontrar estão na fonte daqueles gráficos ou na fonte do texto. Perfeito. Porque teve uma questão, Rodrigo, caiu há um tempo atrás, que perguntava qual era o nome da reação de produção de sabão. Aí tinha lá, saponificação. Aí lá na fonte tinha assim, ó, reação de saponificação. Perfeito. E o item correto era esse. Então, vocês devem ficar atentos aos conceitos que são colocados ou às fontes que são colocadas em cada questões, tá? Então, para a gente começar, vamos começar aqui com uma questãozinha bem fácil, tá? Uma questãozinha tranquila que fala sobre eletroquímica. Levi, o que seria eletroquímica? A eletroquímica, galera, simplesmente é uma parte da química que vai estudar a produção ou consumo de eletricidade para que uma reação de oxidação possa ocorrer. Levi, pelo amor de Deus, calma, tranquilo, fácil. Porque primeiro o que tu vai lembrar? O que é uma reação de oxidação? É quando o elemento químico ele perde elétrons, tá? O que é uma reação química de redução? É quando o elemento químico ele ganha elétrons. Aí é nesse momento que alguns alunos falam assim, pelo amor de Deus, tudo tem que ser o contrário, redução é porque ganhou? Não, é porque assim, ó, calma. Na redução, quando ele ganha elétrons, ele vai reduzir o seu NOx, que é o número de oxidação, beleza? Levi, mas como é que funciona esse número de oxidação? Funciona mais ou menos assim, ó. Se o elemento químico ele perde elétrons, ele perde. Ele vai ficar com carga positiva ou com carga negativa? Vai, me ajuda. Se o elemento químico ele perdeu elétrons, vai ficar com carga positiva ou negativa? Positiva, ele saiu do 0 para o mais 1. Ele aumentou o seu NOx, ele aumentou o seu número de oxidação. Então, por isso que ele sofreu uma oxidação. Quando o elemento químico ele ganha elétrons, ele vai ficar com carga positiva ou negativa? Negativa. Se ficou com carga negativa, por exemplo, ele saiu do 0 para o menos 1. 0 para o menos 1, um número aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Então, ele sofreu uma reação de redução. Tem duas reações na eletroquímica que são muito estudadas. Quais são as duas? Nós temos a pilha
e a eletrólise. Qual a diferença real de pilha para eletrólise? A pilha, ela vai produzir eletricidade a partir de uma reação química. Então, vai ser uma reação química espontânea. E nessa reação química espontânea, pela transferência de elétrons, você começa a produzir eletricidade. Na reação de eletrólise, já é exatamente o inverso. Para que a reação química comece, eu preciso consumir eletricidade. Então, com o consumo dessa eletricidade, vai começar uma reação química que geralmente é utilizada para quê? Purificação de metais ou produção de gases. Tudo bem? Levi, esse assunto eletroquímico é muito cobrado na prova? Todo ano tem uma questão sobre isso. Todo ano. E é incrível. Eles gostam muito de cobrar quando eu falo das pilhas, das células galvânicas, das reações espontâneas. E como é que funciona? Ó, vindo aqui para a nossa primeira questão. Qual a página que está aí na apostila? Qual é? 46? Então, na página 46, na nossa primeira questão, ela já fala assim, ó. O quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz necessária ao seu funcionamento. Aí está aí, ó. Relógio de parede, celular, câmera digital, carrinho de controle remoto e notebook. Levi, eu não entendo esses números aí, não entendo não. Olha o que esse número está me dizendo. Se a potência, se a força eletromotriz para o relógio de parede, se for menor do que 1,2, ele não funciona. Para o relógio de parede, se a força eletromotriz for maior do que 1,5, ele queima. Então, na hora que tu colocar, simplesmente vai sair uma fumaça e ele não funciona mais. Aí agora ele vem com o comando da questão, ele vem com a pergunta para a gente, ó. Considere que uma bateria é construída pela associação em série. Por favor, pelo amor de Deus, marque esse nome, marque esse número. Pela uma associação em série de quantas pilhas? 3. Se é em série, o que eu vou fazer com a voltagem dessas pilhas? Eu vou somar ou não vou somar? Eu vou somar, porque se está em série, você vai somar a voltagem de todas essas pilhas. Tudo bem? Aí continuando, ó. Pilhas de lítio e iodo. Nas condições padrão, conforme as semi-equações de redução apresentada. Quando pega as reações, a prova do Enem, ela sempre traz para a gente, sempre. É até uma determinação do MEC. A reação que vai aparecer para vocês, sempre vai ser uma reação de redução. Levi, eu não entendi por que é uma reação de redução, não entendi. Lógico que tu entendeu, quer ver como tu entendeu? Ó, iodo, I2. Qual é a carga daquele 2? Qual é o NOx do I2? Levi, eu não sei, tu sabe. Porque toda e qualquer substância simples possui um NOx, possui um número de oxidação igual a quanto? 0. Então, toda e qualquer substância simples tem um NOx, um número de oxidação o quê? 0. Levi, o que é uma substância simples? É uma substância que é formada por um único elemento químico. Por exemplo, I2. Qual o único elemento químico que eu tenho? Qual o único? Iodo. Então, é uma substância simples. H2O seria uma substância simples? Não. Porque quando tu pega o H2O, tu já tem dois elementos. Quais são os dois elementos? Hidrogênio e oxigênio. Se você tiver dois ou mais elementos químicos, aí tu já tem uma substância composta, beleza? Olhei para o iodo, Iodo é 0, aí lá no final é -1. De 0 para -1, esse número aumentou ou diminuiu? Diminuiu, então ele sofreu uma redução. Olhei para o lítio. Qual a carga do lítio no início? Qual a carga do lítio? +1. Qual a carga do lítio lá no final? 0. Então, de +1 para 0, esse número aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Então, ele sofreu de novo o quê? Redução. Como eu disse para vocês, a prova do Enem, ela sempre vai trazer para vocês o quê? O potencial de redução. Agora, vamos imaginar que a prova não me pede o potencial gerado pela pilha. Vamos imaginar que a prova me pede quem é o polo positivo e quem é o polo negativo. E aí, Levi, como é que eu determinaria quem é o polo positivo e quem é o polo negativo? Bem, primeiro a gente precisa entender a diferença entre pilha e eletrólise. Pilha, processo espontâneo. O delta E, a força eletromotriz é positiva, sempre é maior do que 0. Eletrólise é não espontâneo. Pilha, tu tem uma transformação de energia química em energia elétrica. Na eletrólise, o contrário, transformação da energia elétrica
em química. E agora que vem o melhor, o mais importante, o mais legal, o mais bacana. Na pilha, pelo menos quando eu falo em provas, eu não vou chamar de polo positivo e de polo negativo. Agora, sabe por que eu não vou chamar com esses nomes? Para tornar a questão um pouco mais difícil para quem não está preparado. Para quem não está aqui no domingo, 4h20 da tarde. Porque quem está aqui no domingo, 4h20 da tarde, podendo estar aproveitando a praia, está aqui para se preparar, absorver todo o conhecimento do mundo para que isso aqui jamais lhe pegue. Na pilha, como é que a gente vai chamar? Nós vamos chamar de cátodo e ânodo, tá? Levi, cátodo e ânodo, como é que eu vou saber quem é o polo positivo? Como é que eu vou saber quem é o polo negativo? Olha como vocês já sabem de tudo. Quem tem carga positiva na química? É o cátion ou é o ânion? Cátion. Então, cátion é positivo, né? Então, na pilha, o cátodo é o polo positivo. Quem é que tem carga negativa na química? Quem é que tem carga negativa? O ânion. Então, ânion é negativo. Então, na pilha, o polo negativo é chamado de quê? Ânodo. Tá vendo como é simples? Pilha, cátodo, polo positivo, porque tu lembra do cátion. Ânodo, polo negativo, porque tu vai lembrar de quem? Do ânion. Levi, mas de vez em quando nessas questões de pilha, eles cobram da gente quem é que sofre oxidação e quem é que sofre redução. E aí, como é que eu vou saber? É muito rápido, é muito fácil. E química, como eu disse, Rodrigo, é a mais fácil do universo. É só tu lembrar que a vogal sempre está com a vogal. A consoante sempre está com a consoante. Levi, tá, não entendi não. Entendeu? Quer ver? Cátodo, começa com vogal ou com consoante? Tá, fiquei preocupado agora. Ninguém falou comigo. Ei, cátodo, com vogal ou com consoante? Aí, oxidação e redução. Quem é que também começa com a consoante? Então, o cátodo sofre redução. O ânodo, vogal. Então, o ânodo sempre vai sofrer o quê? Oxidação. Tá vendo como é simples? Agora, ó, não terminamos ainda que eu preciso contar mais um segredo. Passa aí, por favor. Aqui, galera, na pilha, tu sempre vai ter dois polos, o positivo e o negativo. Eu não quero vocês perdendo tempo, tentando visualizar, ou tentando adivinhar quem é o polo positivo e quem é o polo negativo, olhando para a reação. Porque é a coisa mais simples do mundo. Toda a vida, o polo positivo vai ser a substância que tem o maior potencial de redução. Olhei para aqueles numerozinhos lá, que eu vi no início da questão. Quem tiver aquele maior número é o polo positivo. Quem tiver o menor número vai ser o polo quê? Negativo. Quem tem o maior potencial ganha elétrons. Se ganha elétrons, é o polo positivo. Quem tem o menor potencial perde elétrons. Se perde elétrons, vai ser o polo negativo. Para você escrever aí, ó, bota assim, ó, ânodo, uma seta e coloca cátodo. Por favor. Ânodo, uma seta, aí coloca o nome cátodo. Por gentileza. Levi, por quê? Por quê? Aí tu vai colocar assim em cima da seta, ó, elétrons. Porque o fluxo de elétrons na pilha sempre vai ser, sempre. O fluxo de elétrons sempre vai ser do ânodo para o cátodo. E nesse movimento dos elétrons do ânodo para o cátodo é que tu vai conseguir produzir a eletricidade. E essa eletricidade a gente pode utilizar para alguma coisa. Beleza? Depois desse resuminho de pilha, depois desse resuminho das células galvânicas, ó como ficou fácil responder a questão. Ah, já ia esquecendo, ó. Para a gente resolver, a gente precisa calcular o potencial. Como é que a gente vai calcular o potencial? Estão preparados por uma fórmula muito difícil? Fórmula muito difícil. Qual a fórmula que tu vai utilizar toda a vida na prova do Enem? Essa aqui, ó. Essa. Porque na prova do Enem, ele sempre vai me dar os potenciais de redução. Tá dando para todo mundo ver a fórmula? Tá. E como é a fórmula? Potencial, força eletromotriz, diferença de potencial é igual ao potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Toda a vida tu vai fazer isso. Passa aí, Rodrigo, por gentileza. Olhando para a questão. Quem é que tem o maior potencial? O iodo ou o lítio? É só tu olhar para o númerozinho que está ali do lado, ó. Quem é que tem o maior potencial? Iodo ou lítio? Iodo. Se ele tem o maior potencial, ele vai ser o polo positivo. O lítio tem o maior ou tem o menor potencial? Menor. Então ele vai ser o polo
Negativo. Como é que eu calculo a potência produzida por essa pilha? Potencial maior, 0,54. Menos o potencial menor. Qual o potencial menor? Menos 3,5. Menos com menos, mais. Então, qual foi o potencial de uma pilha? 3,59. Por favor, pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, não caia no distrator. Porque quando tu olha para os itens, quando tu olha lá para os negocinhos que a gente tem, quem é que tem um potencial que está entre 3,59? O relógio de parede, o carrinho de controle remoto, o laptop. Quem é que está com um potencial entre, que tem um potencial aí, que engloba o 3,59? Quem é que está? Quem? O celular? Então, o aluno que não está preparado, o aluno que não está aqui, ele está com a mão coçando para marcar que item? Celular, mas não vai marcar. Porque, como a gente já comentou, não marcou, não marcou, não marcou. Porque aquela palavrinha que tu marcou no início da questão. A questão me diz que são quantas pilhas em séries? 3. Então, cada pilha produz quanto? 3,59. Então, eu vou multiplicar esse 3,59 por quanto? Multiplicando por 3, qual é o meu potencial final? 10,77. Agora eu vou olhar de novo lá para os negocinhos. Quem é que tem um potencial entre 10, que tem um potencial de 10,77? Quem é que está entre o 10,77? O relógio de parede, celular, câmera digital, carrinho de controle remoto ou laptop? Qual o item que eu vou marcar? Item D. Beleza? Vocês viram como não é complicado? Vocês viram como química é a matéria mais fácil do mundo? Agora, galera, lógico que eu não venho só resolver a questão com vocês. Vou dar essas dicas e não se preocupem. Tudo isso será disponibilizado para vocês, tá bom? Vai, Rodrigo. Isso aí. Agora vamos lá. É contigo, macho. Vamos lá, vamos lá. Gente, vamos para uma questão de biologia, tá? Ciclos biogeoquímicos do carbono. Gente, isso aí cai pra caramba, tá? A questão de crédito de carbono. Recentemente, uma notícia no jornal chamou minha atenção, tá? Que uma empresa, por exemplo, estava negociando crédito de carbono na bolsa, tá certo? Com floresta tomada ilegalmente. Isso foi agora, recente. Ah, Rodrigo, mas a prova do Enem já foi feita, de fato. Mas, gente, falar do carbono é quase que obrigação. Você entender como é que o carbono influencia a sua vida é quase que obrigação. Todo mundo aqui, por exemplo, já ouviu falar no famoso efeito estufa. Sim ou não? Me digam, o efeito estufa é uma poluição ambiental? Sim ou não? Não, ótimo. Efeito estufa não é uma poluição ambiental. O efeito estufa é um evento natural. E graças a Deus temos o efeito estufa. E o que é que uma estufa faz? Mantém a temperatura que você põe nela. O problema é que nós vamos ter o excesso na atmosfera de gases, por exemplo, que vão aumentar um pouco mais esse efeito. Ou seja, vão elevar um pouco mais as temperaturas médias, tá certo, do planeta. Nós temos diversos gases que contribuem com isso, não é, Levi? De vez em quando, Rodrigo, os alunos perguntam assim, Levi, o único gás estufa que existe é o CO2? De forma alguma. Não, galera. O gás estufa, geralmente, como é que a gente vê quimicamente o gás estufa? É uma substância binária, formada por dois elementos químicos, e que se encontra no estado gasoso. Então, essa substância, a ligação química entre esses dois elementos químicos, ela absorve energia na região ultravioleta, e quando ela para de absorver essa energia, quando não tem mais, ela pega essa energia e devolve para aquela micro ou para aquela macro região. Por exemplo, CO2. Tem muito CO2 aqui, muito. Fortaleza, está quente ou está frio? Minha Nossa Senhora, a gente está fazendo estágio, né? Que, pelo amor de Deus, está quente. Como tem muito, se tivesse muito CO2, ela ia absorver essa região, essa quantidade de energia liberada, e quando essa onda de calor passasse, ela ia continuar jogando a maior quantidade de energia para essa micro-região. Então, ficaria cada vez mais quente. Na prova de química, tem duas substâncias que envolvem carbono, que ela gosta de cobrar envolvendo efeito estufa, que é o CO2 e o CH4. Vocês já ouviram falar do CH4? Famoso metano? Que quando a matéria orgânica está em putrefação, libera esse gás. Aí de vez em quando o pessoal pensa, o CH4 fede.
O CH4 fede, o pessoal solta, né? Matéria orgânica está em decomposição, aí solta aqueles gases e tal. Não, galera, o CH4 ele é um hidrocarboneto incolor, inodoro e inflamável, tá? Ele não tem cheiro. Aquele cheiro, aquele mau cheiro que é liberado, ele vem do ácido sulfídrico, que também é liberado na decomposição de algumas proteínas que tem o enxofre, tá certo? Aí assim, quem é mais estufa, CH4 ou CO2? CH4, metano, ele Como é é que a isométrico. gente vai saber quantidade de ligantes do elemento central? O CO2 só tem 2 ligantes, o CH4 tem 4. Aquela questão célebre, tradicionalíssima da prova do Enem. A vaca, o pinguim e a galinha. A vaca conversando com o pinguim dizendo que a culpa é da galinha. E os gases saindo assim da parte traseira da vaca. Aí o pessoal fica, o que isso tem a ver? Vaca liberou gases. Quais são os gases que ela liberou? Metano. E de acordo com alguns ambientalistas, eles falam que o metano é 50 vezes mais estufa do que o CO2. Perfeito. E quem é que libera muito metano? Os bovinos, as vacas. E o maior rebanho de bovinos do planeta, adivinha onde é que está? Aqui. No Brasil. Então, estão desenvolvendo algumas pílulas para que ela evite ou que reduza a liberação de gases pelos bovinos, exatamente para reduzir um pouco o impacto do efeito estufa. Mas lembrem, gente, que não é só o carbono não, tá? Existem outras moléculas também que vão contribuir com o efeito estufa. Isso pode cair na prova de química, né? Pode, toda e outras qualquer moléculas. substância binária, formada por 2 elementos químicos, tá? E que esteja no estado físico gasoso. Esse é o conceito básico. Perfeito, perfeito. O hexafluoreto de enxofre, por exemplo, deve ser pancada. O hexafluoreto de enxofre é o mais estufa, mas graças a Deus ele é pesado. Isso. Ele é muito pesado. Vocês já viram aqueles programas... Não, vocês viram antigamente, né? Programas dominicais, que o pessoal pega um gás, bota na boca e a voz fica muito grossa. Vocês já viram esses programas? Esse gás é o hexafluoreto de enxofre. Ele é muito pesado. Então a efusão dele é lenta. Então por isso que quando você fala, a sua voz fica grossa. Porque as cordas vocais vão vibrar de forma mais lenta. Porque o gás é o gás pesado. Perfeito. Então olha só, vocês entenderam como a biologia integra a química? Então não é à toa que a biologia tem na faculdade a bioquímica. E na faculdade também tem a biofísica, ou seja, a biologia ela é uma ciência que ela é multidisciplinar por natureza. Então não acha estranho você pegar um contexto como esse, uma questão de ciclo biogeoquímico, e pensar essa questão de biologia. Diversas vezes, quando acaba a prova do Enem, sabe o que a gente faz? A gente senta os professores para comentar essas provas e fala assim: Levi, essa questão é sua. Aí o Levi fala: não, essa é sua. Por quê? Porque envolve não só muita biologia, como muita química. E isso entre os itens. Ou seja, no item A, se você não souber química, você não responde. O item B, se você não souber biologia, você não responde. Então, por isso que o nome da prova não é biologia, não é química e não é física, é ciências da natureza. Não basta você entender apenas uma matéria, tem que entender um pouco de tudo, tá? Lembrem disso, questões interdisciplinares dentro da ciência da natureza é só o que você vai ter. Olha só a questão. O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Gente, olha só, de fato, o metano é um gás extremamente potencial ao efeito estufa, como outros também. Mas nenhum outro gás é tão crescente potencial de produção atmosférica como o dióxido de carbono. A gente basta ver que um dos produtos da reação de combustão, completa ou incompleta, vai ser o dióxido de carbono. E a gente está aumentando a produção industrial. E com isso, aumenta a pegada de CO2. E aí vem uma expressão: pegada de carbono. Eu acho que vocês de repente já escutaram esse negócio. Rapaz, qual é a minha pegada de carbono? Rodrigo, eu não entendo. O que é pegada de carbono? Se, por exemplo, o vestibular, se o Enem cobrar isso da gente, o que é isso? É a quantidade de carbono que você, só em existir, contribui para a atmosfera. Rodrigo, mas eu não poluo não. Lógico que polui, de forma indireta. Olha só, para eu me vestir, tem uma produção industrial. Para ter
esse espetáculo aqui de aula tem uma produção industrial, tem uma produção de gás carbônico, direta e indiretamente. E isso é a pegada de carbono. Gente, a pegada de carbono média do brasileiro é em termos de 2 toneladas ano de dióxido de carbono que você produz. E eu estou contribuindo só com o dióxido de carbono, fora outros elementos. Porque todo mundo aqui de vez em quando solta um punzinho também e sai um metano como na vaca também. E isso também não vamos considerar. No entanto, existe uma coisa que eu quero que vocês fiquem atentos para a gente começar a questão e terminar, que é o chamado crédito de carbono. Já ouviram falar? Já ouviram falar? Rodrigo, o que é crédito de carbono? Eu não sei o que é isso. Eu já ouvi falar que o Brasil é um dos maiores produtores de crédito de carbono. O que é isso? E esse assunto, né, Rodrigo? Cobra na química, na física, na biologia, na geografia, na atualidades, na matemática. Não tenha dúvida. É exatamente como é que você calcula todo esse crédito de carbono. Não tenha dúvida. Então, o crédito de carbono, gente, é uma coisa que o Brasil, de fato, produz. Mas vamos ver algumas coisas. O que é isso de fato? Rodrigo, o que é comprar crédito de carbono? Quando você compra crédito de carbono, você está comprando o direito de poluir. É aquela história, Rodrigo, eu poluo, de fato, você polui, como a gente acabou de falar, direto e indiretamente. De certa forma, a gente pode fazer um cálculo e falar, olha, para você viver e contribuir com a terra, ou impactar menos, mitigar os efeitos, você poderia comprar tantos créditos de carbono. E aí você vai na bolsa de valores e compra. Só que, obviamente, que o crédito de carbono não é vendido para mim e para você, mas para grandes empresas internacionais que são signatárias de projetos ambientais globais. Então, o protocolo de Kyoto, já ouvi falar, já com certeza, já está desatualizado, mas de certa forma nós temos vários projetos que são vários países signatários dizendo, olha, eu vou poluir e eu vou pagar por crédito de carbono para mitigar a minha ação poluidora. E o Brasil é um dos maiores produtores de crédito de carbono. Por quê? Porque o Brasil é um dos maiores produtores de fotossíntese. E a fotossíntese é um processo biológico de sequestro de carbono na natureza. Gente, para pensar um pouquinho, qual é o único processo que você conhece que é capaz de sequestrar gás carbônico na natureza? Me diga, qualquer um, tirando a fotossíntese, diga um. Levi, lembra de algum assim fácil? Naturalmente não. Não tem. Então, gente, o único processo que a gente depende para manter esse turnover de carbono é a fotossíntese. Mas o que é que a gente está fazendo com os nossos mares? Poluindo. O que é que a gente está falando com as nossas grandes florestas? Desmatando. O que é que está acontecendo com a capacidade de sequestro de carbono? Diminuindo. E para piorar, a população mundial aumentou significativamente. Só em você ter ideia, gente, nós já passamos de 7 bilhões de pessoas. Rodrigo, tudo bem mais ou menos. Porque em 1945 a gente tinha em torno de 2 bilhões. Então, de 1945 para 2023, a gente já passa em muito de 7 bilhões de pessoas no mundo. Vocês entenderam? Nunca na humanidade nós tínhamos chegado a 2 bilhões. Chegamos em 45 e tivemos uma guerra em 45. De lá para cá, na geração de tempo de vida de uma única pessoa, a gente sai de 2 bilhões para mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Isso gerando poluição e para isso aumenta a industrialização, aumenta a poluição direta e indireta e o crédito de carbono passa a ser um commodity muito interessante. No entanto, quando o Brasil, agora vamos para um lado rapidinho para terminar, quando o Brasil fala, estou vendendo crédito de carbono, o Brasil está parando de se industrializar. Porque você mantém a mata para captar e acaba tendo uma defasagem no processo de industrialização. Se amanhã os grandes países falarem assim, eu não vou mais comprar um crédito de carbono, o Brasil vai estar desatualizado no processo industrial durante tanto tempo. Só que isso é uma questão que vai ser discutir mais na geografia. Mas vamos lá. Olha só, os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, petróleo, são limitados, sendo de grande relevância para que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis fontes renováveis. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo carbono, pois provoca. Vamos lá, olha só, a utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo carbono, pois provoca. Olha só o que tem no item A. O aumento da porcentagem de carbono contido na terra. Tem um cara na química chamado Lavoisier.
né? Não, Levi, lembra aí? Nome do meu filho. Olha aí, Lavoisier, o filho do meu querido Levi. Gabriel Que diz Lavoisier? Vocês lembram Lavoisier? Na natureza nada se perde. Nada se cria. Tudo. Então o carbono já está na natureza, ele só foi transformado em outra coisa. Não vai aumentar ou diminuir a porcentagem de carbono, isso não vai acontecer, tá? Então não vai ser essa. Redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores. O aumento do carbono vai reduzir? Não faz sentido. Vai teoria e aumentar, mas também não faz sentido. Aí entraria numa parte da bioquímica que a gente vai falar depois. O aumento da produção de carboidratos de origem vegetal. Calma aí, quer dizer que quanto mais eu poluir, melhor então, né? Olha, o item C vai ser maravilhoso. Vamos poluir que aumenta a produção de arroz. Gente, não é porque aumentei a disponibilidade de gás carbônico que a planta vai absorver isso. Cuidado. Rodrigo, mas o gás carbônico é um reagente da fotossíntese. De fato. Então, se eu aumentar gás carbônico, eu vou aumentar a produção. Não, porque a planta tem uma taxa de captação. Se fosse assim, não tinha o efeito estufa provocado pelo dióxido de carbono. Então, não, gente, não é esse item. E outra coisa importante, é necessário ter a planta, né? Lógico. O pessoal está desmatando tudo, cadê a planta para absorver CO2? E aí, então ele falou até do desmatamento no comando da questão. Aí ele bota a letra D, o aumento da quantidade de carbono presente na atmosfera. Opa, olha só, eu tirei o petróleo está lá, aí eu fiz o combustível, fiz gasolina, fiz diesel, e aí eu queimo esse cara. Será que vai para a atmosfera? Não sei. Letra E, redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. Cara, vamos lá, comentamos algumas coisas. Qual item que você marca? Ó, só, letra D. Rodrigo, mas, ei, não entendi. Gente, o petróleo é um carbono sepultado. Me diga uma coisa, quando é que o petróleo, o carbono presente no petróleo, iria voltar à atmosfera sem a intervenção humana? Nunca. O petróleo estava sepultado debaixo da terra. E aí a gente achou essa fonte e trouxe ele de volta. E aí a gente pegava aquele carbono que estava presente no jazigo petrolífero e traz de volta. Esse item está certo. Rodrigo, mas o aumento da porcentagem de carbono na terra? Não aumentou a porcentagem, só aumentou a disponibilidade na atmosfera. E é por isso que a gente tem a questão do efeito global. Vamos lá. Tua. Bem, o Rodrigo falou muito sobre a fotossíntese, mas só para a gente lembrar, a reação da fotossíntese. Coloca aí, vai. Reação da fotossíntese. Todo canto cobra essa reação. 6 CO2 mais 6 H2O, setinha, que é produzindo, né? Setinha. C6 H12 O6 mais 6O2. Então, galera, essa é a reação maravilhosa da fotossíntese, que ela absorve o CO2 do atmosférico e libera aqui gás pra gente, o gás oxigênio, o gás maravilhoso, tá? Então, essa questão, galera, ela poderia sem nenhum problema também ser tratada na química e na geografia, sem nenhum problema. Perfeito. Porque toda e qualquer reação de combustão, presta atenção, repito agora, 6 CO2 mais 6 H2O, produzindo as setinhas C6 H12 O6 mais 6O2. Beleza? Porque, galera, tem uma reação que é muito cobrada na prova do Enem, que é a reação química de combustão. E o que seria a reação de combustão? Seria apenas o inverso dessa reação. Toda vida o Enem cobra da gente a reação completa, a reação de combustão completa. E nessa reação de combustão completa, ele produz o quê? CO2 e água. Não importa qual combustível que eu vou utilizar. Se o combustível for de origem fóssil, ou se for um combustível que tenha carbono, ele sempre vai produzir o quê? CO2 e água. Levi, tem alguma outra possibilidade do Enem me cobrar uma combustão que não seja completa? Tem. Quando o Enem fala de uma combustão que matou alguém.
O senhor nem falou de uma combustão que matou alguém, é porque a combustão foi incompleta, que produziu o CO, o monóxido de carbono, que é um gás extremamente tóxico. Recentemente, a prova do Enem colocou uma questão que falava sobre uma tribo. Essa tribo, eles viviam em cavernas, e devido a acender a fogueira, a tribo morreu dentro da caverna. Aí ela perguntava o porquê da tribo ter morrido. É exatamente o fato da combustão incompleta, que é quando você produz o monóxido, e esse monóxido vai reagir no nosso corpo, desativando a hemoglobina, e com isso não tem um transporte de oxigênio. Tá? Já ocorreram algumas tragédias, Rodrigo, no Brasil, no mundo, exatamente porque nem todos sabem desse pequeno conceito. Há uns 2 anos atrás, no estado de São Paulo, uma família inteira, infelizmente, vai falecer porque não lembrava desse conceito. Estava muito frio na cidade, muito frio. Aí um homem, para tentar esquentar a sua família, pegou uma churrasqueira, colocou dentro do quarto e acendeu o carvão. Como estava muito frio, o que foi que ele fez? Fechou a porta. E aí tem uma coisa, Levi, que eu falo, só para complementar a fala dele. Fechou a porta, porque é o normal. Você parar para pensar assim, você fala assim, pô, tá muito frio lá fora. Vamos se isolar e vamos botar uma fonte de calor. E foi o que aconteceu. Só que, Rodrigo, mas eles não viram que iam morrer, Levi? Eles não perceberam? Como é que eles morrem? É só abrir a porta. Gente, aí onde está. Como o Levi falou, esse gás secundário da combustão incompleta das coisas é o monóxido de carbono, que é o CO, como ele disse. Só que o monóxido de carbono, ele interage com a hemoglobina, que é aquela proteína que a gente tem no nosso sangue, inclusive que faz o nosso sangue ser vermelho por causa do ferro. Tá, Rodrigo, e daí? E daí que ele forma um composto altamente estável chamado carboxihemoglobina. Tá, Rodrigo, e daí? E daí que você vai ficando cada vez menos oxigênio no sangue. Menos oxigênio vai passeando, menos oxigênio chega aqui. E você sabe que é o primeiro sinal por hipóxia, por falta de oxigênio? Cansaço e sono. Então você está lá, bem quentinho no quarto, o monóxido de carbono está lhe envenenando, e aí você começa a ficar com menos oxigênio, dá soninho, e aí você vai dormir, pegar no sono. Rodrigo, eu não sinto nada. Você vai ficar cada vez menos oxigênio, um quadro de hipóxia, até o momento que você tem uma parada cardiorrespiratória, sem nem saber. Do ponto de vista espiritual, a pessoa não sabe nem que morreu. E não tem cheiro, viu, gás? Zero. Então, por isso que é um gás muito perigoso. Zero. Ele não tem cheiro, não tem cor, você não percebe, vai ficando sonolento, até adormecer e, infelizmente, não mais acordar, porque é um gás muito perigoso. Então, vale a pena a gente mandar essa informação e disseminar essa informação para que esse tipo de tragédia não ocorra mais no planeta, se Deus quiser. Mas, voltando aqui para a questão, para a gente conseguir resolver o maior número de questões possíveis, ela fala assim, ó, as figuras mostram 2 experimentos. No primeiro, foram colocados em um frasco e agitados, com uma colher, volumes iguais. Ó as substâncias, marca as substâncias, por favor. Mel, água, óleo e álcool etílico. Beleza? Galera, só uma pergunta besta minha, besta. Água e óleo se misturam? Não. Por que é que eles não se misturam? O fato deles não se misturarem tem a ver com a polaridade. Porque a água vai ser uma substância polar e o óleo vai ser uma substância apolar. Polar só se mistura, só dissolve quem é polar. Apolar só dissolve, só se mistura com quem é também apolar, beleza? A água e o óleo, juntei os dois. A água fica em cima ou embaixo? Embaixo. E o óleo fica aonde? Em cima. Agora, esse conceito já é um outro conceito. Que outro conceito é esse de um ficar em cima e o outro ficar embaixo? Já é o conceito da densidade. Então, cuidado com os distratores. Falou em se misturar, em serem miscíveis. Polaridade. Se um se misturar com o outro, é porque a polaridade é igual. O fato de um ficar em cima e o outro ficar embaixo, aí já tem a ver com a densidade. Maior densidade, embaixo. Menor densidade, em cima. Dessas substâncias aqui, ó, mel, água, óleo e álcool etílico. Ele me falou a densidade? Não, então não tem como adivinhar quem vai ficar em cima e quem vai ficar embaixo, tá? Aí continuando, ó. Após alguns minutos, podia-se verificar que o sistema 1 tinha 2 fases. No segundo experimento, foram colocados lentamente e sem agitação os mesmos volumes de mel, água, óleo e álcool etílico.
Pode-se observar que, dependendo da ordem de adição de cada um desses componentes, o sistema permaneceu com 4 fases. 2. Passei, por favor. Sistema 1, sistema 2. Levi, quem é esse sistema 1? De verdade? Não sei. Eu só sei que um está embaixo e o outro está onde? Em cima, porque a questão não me diz quem está misturado. A questão não me diz quem é que está aqui nessa fase preta e quem está ali naquela fase branca. Eu só posso afirmar uma coisa para vocês. Eu tenho uma mistura heterogênea. Por que uma mistura heterogênea? Porque ela apresenta 2 ou mais fases. Beleza? Nesse outro sistema aqui, mistura homogênea ou heterogênea? Eita. Homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Quem é que está aqui embaixo? Quem é que está aqui no meio? Quem é que está lá em cima? Top, não sei. Agora, por que eu não sei? Porque a questão não me deu a densidade de cada um deles. Se ela tivesse me dado a densidade, ela poderia cobrar. Tá? Por favor, Rodrigo. As propriedades do líquidos e soluções que justificam o resultado obtido nos experimentos 1 e 2 são... Pergunta frequente na prova. E essa questão, galera, seria a questão considerada fácil ou média. Então, a questão que vai contribuir muito para levar por demais a tua nota. Porque como nós sabemos, a nossa nota não é calculada só pela quantidade de questões que eu acerto. Também é pela TRI. Então, uma questão dessa eu não posso errar. Qual item que vocês marcariam? A, B, C, D ou E? A, top. Passa aí, Rodrigo, por favor. Por favor, mais uma vez. Aqui é a mistura. Agora eu posso afirmar, tá? Agora eu posso afirmar que aqui eu tenho mel, água e álcool etílico. O álcool etílico teve como função juntar o mel com a água. Porque o mel ele tem uma densidade muito maior que a da água, então ele ficaria embaixo. Aí, ó, lá no outro, olha o que a gente tem. Vai, Rodrigão. 2, mel, que tem a maior densidade de todos. Depois vem a água. Depois o óleo de cozinha e depois quem? O álcool etílico. Agora preste atenção, pelo amor de Deus. Se eu tivesse colocado primeiro o álcool etílico e depois o óleo, o álcool etílico iria se misturar com a água, tá? Levi, mas por que o álcool etílico iria se misturar com a água? Como é a fórmula do etanol? Coloca aí, coloca aí. CH3, CH2, OH. Beleza? Devido a ter esse OH, o álcool etílico ele consegue fazer uma ligação de hidrogênio com a água. E a ligação de hidrogênio é muito forte. E devido a essa grande força intermolecular, quando eles dois se misturam de uma forma tão intensa, que o volume dele até diminui. Por exemplo, se eu juntar 50 ml de água com 50 ml de álcool, eu deveria ter no final quantos ml? Eu juntei 50 mais 50, no final deveria ter quanto? 100, mas não vou ter 100. Não vou. Eu vou ter menos que 100, vou ter 90 e alguma coisa. Levi, mas por que isso acontece? Porque a ligação da água com o álcool é tão forte, as moléculas ficam tão aglomeradas, ficam tão juntas, que o volume final da mistura é reduzido. Beleza? Agora voltando para a questão, marcando o item correto, qual item que a gente marca? Item A, solubilidade e densidade. Beleza? Bora lá, vamos para mais uma de biologia. Olha só, a economia moderna depende da disponibilidade de muita energia em diferentes formas para funcionar e crescer. Gente, essa questão de energia não precisa nem dizer. A energia cai muito em física, cai muito em química, cai muito na biologia. Energia, matriz energética, todas essas coisas sempre caem em prova, sempre, por favor, dê uma revisada nisso aí. Então, olha só, no Brasil, o consumo total de energia pelas indústrias cresceu mais de 4 vezes no período entre 1970 a 2005. Ó, mais de 4 vezes. Vocês notaram quando eu falei para vocês sobre a questão do boom populacional, né? Enquanto os investimentos em energia limpas e renováveis, como solar e eólica, ainda são incipientes, tá? Ao se avaliar a possibilidade de instalação de usinas geradoras de energia elétrica, diversos fatores devem ser levados em consideração, tais como os impactos causados ao ambiente e as poluições locais, tá? Então, vamos dar uma olhada aí na questão. Em uma situação hipotética, optou-se por construir uma usina hidrelétrica em região que abrange diversas quedas d'água em rios cercados por mata, alegando-se que causaria impacto ambiental muito menor que uma usina termoelétrica.
Entre os possíveis impactos da instalação de uma usina hidrelétrica nessa região, inclui-se que, Rodrigo, ei, calma aí, mas usina hidrelétrica é muito limpa. Depois que sanou todos os impactos causados por ela. Rodrigo, tem alguma usina hidrelétrica que hoje no Brasil tem poluição zero? Não. Todas ainda estão poluindo bastante, tá? A gente vai ter esse índice de poluição principalmente pela causa da área alagada, tá? A área alagada vai decompor a matéria orgânica. Gente, às vezes você vai fazer um projeto de construção de usina hidrelétrica e você vai ter que tirar cidadãos de uma cidade e colocar em outra cidade. Aqui no Ceará, inclusive, aconteceu uma coisa dessa, mas não para a usina hidrelétrica, mas para a construção de um canal, que eu vou precisar alagar. Então, muitas vezes, eu vou tirar aqueles habitantes, e pensem não só como humanos, mas todos que ali estão, para que aquela área seja alagada. E ao alagar, você vai começar um processo de decomposição. Porque até onde eu entendo, planta não respira debaixo da água, tá certo? Tá? Então, vários animais são resgatados para que aconteça, por exemplo, a inundação. Porque qual é a grande sacada de uma usina hidrelétrica? Transformar energia potencial em energia cinética para gerar energia elétrica. Só que para eu fazer isso, eu tenho que acumular muita água. E ao acumular muita água, eu vou causar um impacto muito grande. Rodrigo, qual é a energia mais limpa? Não existe energia de limpa zero, não existe. Mas uma das energias mais limpas que a gente pode ter hoje é a solar. A solar porque está aí o sol e você só precisa da placa. Mas ela gera poluição? Gera. Gera na construção da placa e tudo mais. E do ponto de vista químico, porque físico a gente tem isso. E do ponto de vista físico-químico, acreditem que se quiser, a energia nuclear. A energia nuclear é uma das energias mais limpas que nós temos. No entanto, caso aconteça um problema, o impacto é gigantesco. Se você lembrar, toda usina nuclear tem que ter do lado uma boa fonte de água. Tá? Rodrigo, mas por quê? Qual é a ideia? A ideia é eu pegar a energia nuclear, vaporizar a água e gerar energia. Mas, Rodrigo, é só para vaporizar a água? Não, é porque as pastilhas radioativas hiperaquecem e eu preciso ter um sistema de arrefecimento, um sistema de resfriamento dela. Gente, todos os grandes acidentes nucleares que aconteceram, todos foi porque faltou água. Faltou água, direta ou indiretamente, no sentido de a bomba que bombeia a água para dentro do reator quebrou. O último grande acidente nuclear, vocês lembram disso, foi Fukushima, lá no Japão. Rodrigo, pode ser que tenha questão disso? Lógico, vários professores criaram questões de todas as áreas e jogaram no banco do Enem. Então é possível sim, que na sua prova apareça Fukushima, por que não? E aí eu quero que você lembre, o que é que aconteceu? Um antitsunami, um terremoto, quebrou literalmente o sistema de bomba e não tinha mais como jogar água lá dentro, hiperaqueceu. E é o que aconteceu. Então guarde isso aí, tá? Olha só, esqueci, o que é que ele quer saber aqui? Ele quer saber, entre os possíveis impactos da instalação de uma usina hidrelétrica nessa região inclui-se. Então vamos lá, a poluição das águas por metais da usina. Não vem ao caso, é praticamente concreto, então não vai ter isso aí. A destruição do habitat natural de animais terrestres, pode ser? Pode ser? Pode. O aumento expressivo da liberação de CO2 para a atmosfera. Opa! E aí, pode ser também? O consumo não renovável de toda a água que passa pela turbina. Gente, a água sempre tem renovabilidade. Então a água sempre pode ser renovável, tá? Não é à toa que a gente está pensando em construir aqui em Fortaleza uma usina de dessalinização. Não sei se vocês sabem, ali perto do Mucuripe, a ideia é essa. Tem só um pequeno problema. Essa usina de dessalinização está sendo construída em uma área que pode impactar, por exemplo, a sua internet. Já pensou ficar sem TikTok, sem Instagram e sem WhatsApp? Exatamente. Por quê? Porque o local que está sendo construído é lá. E aí vocês vão ficar sem TikTok. Pensou e aí, o que vai fazer durante o dia? Pois não é, eu não vou como é que fazer minhas coisas. Mas né? eles não estão fazendo isso não, cara. Eles estão direto, focados, estudando 18 horas por dia. É isso aí. 18. Não tinha que estar entrando no TikTok aqui, não.
O aprofundamento do leito do rio com a menor deposição de resíduos no trecho do rio anterior à represa. E aí, qual vai ser a opção? Olha só, vou até voltar. Ó. Entre os possíveis impactos da instalação de uma usina hidrelétrica nessa região inclui-se. Rodrigo, mas eu vi algumas opções. Sim, mas você tem que marcar uma. Qual é que você vai marcar? E vai ter o contexto. A poluição das águas metais a gente já tirou. Destruição do habitat de animais terrestres. A gente falou assim, Rodrigo, eu acho que é essa. Aumento expressivo da liberação de CO2 na atmosfera. Esse não pode ser? Ou de repente pode? Hein? E aí? Consumo não renovável está fora e a letra E está fora. Marca aí. O que é que tu acha que é? Eu vou dizer e vou comentar. C, né? Ficou bem C, né? Ficou bem C. Galera, agora cuidado, não é que um esteja certo, o outro esteja totalmente errado. É porque tem que responder o que foi perguntado. Dentro de um contexto. Cuidado. Exatamente como não é que não esteja errado, ou que esteja totalmente certo, ou que esteja totalmente errado. Tem que responder o que foi perguntado. Qual foi o comando? O que foi que ele perguntou? Volta lá para a gente ler de novo. Entre os possíveis impactos da instalação de usina hidrelétrica nessa região inclui-se. Aí olha só, a gente tem um pensamento macro e micro. Vou marcar o item. Destruição do habitat terrestre dos animais imediatamente. Essa é a resposta. Rodrigo, mas o CO2 e tal. Gente, vai aumentar a quantidade de processos respiratórios na água? Não. Rodrigo, mas o processo de decomposição libera muito CO2? Libera, não tenha dúvida. O aumento expressivo da liberação de CO2 para a atmosfera pode ser uma resposta correta? Pode. Aliás, excelente resposta essa também. Rodrigo, mas o gabarito vai ser essa por quê? Porque é o impacto imediato. O impacto imediato é esse. Deu para entender? O impacto secundário vai ser a letra C, com certeza absoluta. Mas o impacto imediato é esse. Se você destrói o habitat, você vai ter futuramente a liberação de CO2 no processo de decomposição natural. Tá certo? Isso vai acontecer, porque a decomposição não libera só metano, libera também dióxido de carbono e muito. Que tem um tempo significativo, galera. Um tempo bem significativo para que comece a putrefação. Perfeito. E comece a ter a liberação de gases. Perfeito. Tá? Bora. Ei, me preste aqui só para eu passar. Vai. Porque, galera, como eu estou vendo que está todo mundo assim, super, hiper, mega concentrado, o que é que vocês preferem agora? Uma questão de olhar moléculas ou uma questão de cálculo estequiométrico? Porque eu estou vendo que o tempo aqui voa. Cálculo estequiométrico. Cálculo estequiométrico ou olhar moléculas? Moléculas? Então vai. Tá, então vamos deixar cálculo estequiométrico por último. Então ele diz assim, ó. Considere que o leite materno, após 7 meses do parto, é um alimento cujos principais constituintes são lipídios. Por favor, pelo amor de Deus, marcou lipídios. Por favor, marcou lipídios. Porque quando eu falo de lipídios, Rodrigo, lá na biologia, o que é lipídios? Lipídios são as gorduras completamente apolares. Né? Lipídio, gente, só uma dúvida aqui rapidinho. Lipídio, quimicamente falando, são ésteres. Anote isso aí, bote isso aí. Lipídio, quimicamente, é um éster. E éster é uma molécula orgânica formada por 2 compostos orgânicos, que é um álcool e um ácido carboxílico. Mas atenção, não é qualquer álcool e qualquer ácido carboxílico não, viu? Do ponto de vista bioquímico, para eu chamar o lipídio de gordura orgânica de fato, ele tem que ser primeiro um álcool orgânico. Rodrigo, não sei o que é isso, todo álcool é orgânico, cara. Todo álcool é um composto orgânico, mas quando eu falo bioquimicamente álcool orgânico, é um álcool produzido que eu trabalho com esse álcool, eu metabolizo esse álcool. Deu para entender? E o segundo ponto, não é qualquer ácido carboxílico não, é um ácido graxo. Rodrigo, qual é a diferença de um ácido carboxílico para um ácido graxo? Um ácido graxo é um ácido carboxílico de cadeia o quê? Longa, gigante. E por causa disso, o Levi vai falar, quanto maior a cadeia carbônica, mais é o que ele? Não, quem vai dizer são eles. Eles sabem, eles então diga, quanto maior o esqueleto carbono na molécula orgânica, mais polar ou mais apolar ele fica? Apolar. Por isso que todo lipídio é o quê? Apolar. Entenderam? É uma dica maravilhosa que o Rodrigo deu pra gente, galera, já, que é quanto maior a cadeia, quanto maior a molécula, mais apolar. E, Rodrigo, eu não vou ler o enunciado não, porque quando mostra isso daqui, ó,
Isso aqui, galera, é um distrator da prova. E geralmente, quando cai uma molécula dessa, os alunos fazem assim mesmo, viu? Quando cai uma molécula desse também, que eles olham para fora, eles já falam, vixe. Mas olha a dica aqui, ó. Eu vou pular essa. Não, então, essa não, vai ser que... Calma. Eu não vou olhar para esse negócio que está aqui embaixo, não vou. Vou perguntar para vocês. Quem seria a molécula que vocês acham que é mais apolar? HCB, atrazina, malation, DDT ou paration? DDT, né? Por que o DDT? É bem grande, né? Então, quanto maior a cadeia, mais apolar. Dessas moléculas, quem que vocês acham que seria mais polar? Delas. Quem seria mais polar? O HCB, a atrazina, malation, DDT ou malation? Top. Malation. Porque no malation, se tu olhar para a molécula do malation, tu tem poucos carbonos. Tu tem muitos outros elementos químicos, mas poucos carbonos. Cadê os carbonos? É porque aqui com um laserzinho não dá para apontar. Dá não. Onde é que a gente tem o carbono? Ó, aqui, ali naquele oxigênio. Aonde tem a interseção de duas retas, é um carbono. Então, no malation, tu tem pouco carbono, tu tem muitos outros elementos químicos. Agora, não se assusta. De verdade, quando tu pegar questões em química, que tem essa monte de molécula, é a questão mais fácil da prova. Quer ver? Vamos ler de novo, ó. Considere que o leite materno, após 7 meses do parto, é um alimento cujo principal constituinte são lipídios. Moléculas apolares. Polar dissolve apolar. Polar dissolve polar. Aí, continuando aqui, ó. Uma mulher que está amamentando ingere rotineiramente alimentos contaminados com os pesticidas. HCB, DDT, atrazina, paration e malation, cujas estruturas e dados de solubilidade em água estão apresentadas no quadro. Tá aí no quadro. Aí agora eu vou visualizar, ó. O pesticida transmitido ao lactente, bebê, em amamentação de 10 meses, em maior proporção é o... Olha para as moléculas. Para ser transmitido ao bebê, tem que estar em maior concentração aonde? No leite. O leite é rico em gordura ou em água? Em gordura. Quem foi que me disse isso? A questão. Que disse que o leite, ele é rico, ele tem muitos lipídios. Quem me disse isso foi a questão. Não foi eu que adivinhei. Aí tu vai olhar para as moléculas. Dessas moléculas, quem é a mais apolar? Atrazina, DDT, HCB, malation, paration. Galera, a prova do Enem desse ano, do ano que cobrou essa questão, ela foi muito legal com vocês. Foi, botou porque a tabela. além dela te dar as moléculas para te assustar, ela te deu essa informação aqui, ó, solubilidade em água. E eu queria que vocês começassem a perceber e começassem a analisar o seguinte: solubilidade em água é inversamente proporcional à solubilidade em gordura. Se uma molécula é muito solúvel em água, é pouco solúvel em gordura. Se uma molécula é muito solúvel em gordura, é pouco solúvel em quem? Em água. Olha para cá. Solubilidade em água, ppm. O que é ppm? É uma unidade de medida. Significa partes por milhão. É como se eu tivesse 1 grama do soluto dissolvido em 1 milhão de gramas do meu solvente. É como se eu pegasse, por exemplo, 1 miligrama de açúcar. 1 miligrama de açúcar. E colocasse em 1 litro de água. Isso. Tu ia conseguir sentir o gostinho do açúcar? Provavelmente não, porque é a concentração muito pequena. Então, esse ppm é exatamente a unidade de medida utilizada para concentrações muito pequenas. Geralmente, poluição, tá? Desses aqui, quem é o menor de todos? Desses, quem é o menor de todos? O DDT. Então, se é o DDT, qual item que eu marco? Item B. Show de bola. E aí, galera? De boa? Tranquilo? Item B não, item B. É porque o tracinho ficou entre o B e o C. Qual item? DDT. Show? Próxima. Vai, bora. Rodrigo. Vamos lá. Tá voando, viu? Bora. Há milhares de anos, o homem faz uso de biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas, vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, chamados leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando leve e macia. Gente, olha só, vamos lá pensar. A gente tem 2 processos bioenergéticos que você tem que conhecer. Esquece um pouquinho a questão. Gente, escuta e anota. Todo ser vivo do planeta Terra ou respira
ou fermenta ou faz as duas coisas, tá? Então, de novo, todo ser vivo do planeta Terra ou respira, ou fermenta, ou faz as duas coisas. Eu faço as duas coisas. Eu tanto sou capaz de respirar, como sou capaz de fermentar. Rodrigo, calma, então eu posso me chamar como um ser fermentativo, já que eu fermento? Não. Rodrigo, mas você acabou de falar que a gente fermenta, de fato, mas a gente não pode se chamar de ser fermentativo, porque a gente, atenção, não consegue suprir as necessidades energéticas apenas pela fermentação. A gente usa fermentação como medidas compensatórias de energia. Então a gente não consegue, mas o fungo consegue. O fungo, ele também, igual a mim e você, respira e fermenta. Rodrigo, o fungo respira igual a mim e você, igualzinho. Do mesmo jeito que eu respiro, ele respira. Ele tem pulmão? Não. Pulmão é apenas um órgão para permitir as trocas respiratórias. Ou seja, eu tenho pulmão para captar oxigênio, eu tenho pulmão para liberar o dióxido de carbono. Fungo não precisa de pulmão, porque ele pega o gás, solta o gás por difusão. Então não é necessário ter um sistema respiratório para fazer essas trocas gasosas. Eu preciso. A respiração de fato é a respiração celular. É aquela respiração que é exatamente o contrário da fotossíntese. Se você pegar a fotossíntese e o Levi acabou de dizer para você a equação geral, você faz o contrário. Eu pego a glicose, a molécula orgânica, reajo com oxigênio e a produção disso é CO2 e água. Do ponto de vista químico, a respiração nada mais é do que um processo de oxidação, um processo mais conhecido como uma combustão, onde você tem o combustível, sendo a comida que você comeu, e o comburente, aquele presente para que a combustão aconteça, o oxigênio esteja lá. Nós somos seres que fazemos respiração aeróbica, nós precisamos do oxigênio para fazer o processo. No entanto, voltamos para a questão fala da fermentação. Rodrigo, qual é a diferença entre respirar e fermentar de maneira bem clara? Respirar é quando você consegue oxidar completamente a matéria orgânica, extraindo ATP, energia dela na sua totalidade. Então, na respiração, sempre você vai findar com dois compostos, CO2 e água. E CO2 não é orgânico e água não é orgânico. Por isso que respiração não tem nome. Respiração é aeróbico ou anaeróbico, usa ou não usa oxigênio, mas não existe nome para ela. Já a fermentação é quando você vai ter oxidação parcial. Isso quer dizer o que, Rodrigo? Isso quer dizer que a totalidade energética presente na matéria orgânica não é retirada. Então, se eu não consigo oxidar totalmente a matéria orgânica, vai sobrar alguma coisa. Rodrigo, sobra o quê? Não sei, depende da fermentação. Se a fermentação for lática, sobra ácido lático. E aí o nome da fermentação é lática, porque sobrou um composto orgânico chamado ácido lático ou lactato. E Rodrigo, e no caso do fungo, o que a gente vai ter? A gente vai ter a fermentação alcoólica. Ei, Rodrigo, calma aí. Quer dizer que para fabricar pão, o fungo faz fermentação alcoólica? Na massa tem álcool? Tem. Álcool etílico, e além do álcool etílico, a fermentação alcoólica produz também, além do etanol, que é o composto orgânico de fato, dióxido de carbono. E é por essa razão que ele faz a fermentação alcoólica. Não é pelo álcool. Rodrigo, mas por que eu não me embriago quando eu como carioquinha? Porque ele vai ser colocado no forno e o álcool é volátil, ele vai embora. Mas o gás carbônico, que é produzido dentro da massa, quer sair, e aí ele pega a massa e infla a massa. Ei, Rodrigo, eu vi você falando aí que come pão, não fica bêbado e tal. Eu vi algumas pessoas ali, não vou citar quem, fica pensando, que pena. Mas tem uma forma de comer pão e ficar bêbado. Mas... A cerveja.
Cerveja é pão líquido, viu, senhores? Por isso que engorda tanto, pessoal. Não pode beber, não. A cerveja é um produto calórico. Rodrigo, cerveja tem caloria e muita. Cerveja é calórico, vinho é calórico, licor é calórico. Rodrigo quer dizer que eu posso estar me alimentando bebendo um copo de cerveja. Perfeitamente, só que está ingerindo álcool também. Não é à toa que tem cerveja sem álcool. Rodrigo, calma aí. Quer dizer que se eu tomar cerveja sem álcool, eu estou tomando uma bebida nutritiva? E muito. A cerveja sem álcool é rica em nutrientes, lipídios, carboidrato, vitaminas. Ah, Rodrigo, então vou tomar. Aí é uma escolha sua. Mas a cerveja com álcool, ele vai ter uma diminuição da qualidade nutricional, porque o álcool inativa algumas coisas. Mas sim, a cerveja é conhecida como pão líquido. Não pode comer demais. Tá certo? Nem beber demais. E o consumo excessivo de álcool também pode fazer a reação inversa. Muito álcool se transforma em carboidrato, que vai se transformar em reserva, aí você vai engordando muito. Então, perfeito. É aconselhado que você não faça ingestão de muito etanol. Lembra que eu acabei de falar para vocês? Acabei de falar para vocês sobre a reação de esterificação. É um álcool e um ácido graxo, não é assim? Quando você bebe muita cachaça, tem muito álcool metabolizado, junto com o ácido graxo, que vem no tira-gosto muitas vezes, reage, faz uma reação de esterificação e forma gordura. E essa gordura fica, sabe aonde? Não é na pança, não. Muitas vezes, a gordura da pança é só o que tem a mais. A gente tem muita gordura no fígado. A gente chama comumente de fígado gorduroso. Sabe como é que a gente chama tecnicamente, bioquimicamente? Esteatose hepática. Por que o nome é esteatose hepática? Porque todo lipídio é um éster. E é por isso que as pessoas ficam gordurosas quando bebem cachaça. O crescimento da massa de pão pelo processo citado é resultante da o quê? Liberação de gás carbônico, gente. É isso aí. Ei, galera, e esse fermento aí, se tu quiser, pode usar bicarbonato de sódio, viu? Perfeito. Bicarbonato de sódio, colocou um pouquinho de água, ele vai borbulhar. Aquele negocinho que está borbulhando, simplesmente quem é de novo? O CO2, tá? Só o CO2. Galera, como eu prometi para vocês, deixa eu passar aqui, tá? Vamos aqui para nossa questãozinha de cálculo estequiométrico, que é uma questão que vai estar presente em toda e qualquer prova. Toda e qualquer prova que você vier fazer, não só Enem, US, demais vestibulares. Todo vestibular vai ter uma questãozinha de cálculo estequiométrico, tá bom? Levi, cálculo estequiométrico é difícil? Não, ele é moleza, ele é tranquilo, ele é fácil. Desde que você siga 4 passos. Aí deixa eu ler com vocês para a gente montar os passos. Ó, questão do Enem, questão 8, tá? Questão 8 do material de vocês. A presença de substâncias ricas em enxofre em áreas de mineração provoca preocupantes impactos ambientais. Um exemplo dessa substância é a pirita, que em contato com o oxigênio atmosférico reage, formando uma solução aquosa ferruginosa, conhecida como drenagem ácida de Minas, segundo a equação química. Em situações críticas, nas quais a concentração do ácido sulfúrico atinge, por favor, marcou. Esse é o dado crucial da questão. 9,8 gramas por litro. Com essa informação que ele está me dizendo? Que em 1 litro da drenagem ácida de Minas, eu tenho quantos gramas de ácido sulfúrico? 9,8. Então é só tu fazer a leitura do dado que a questão acabou de te dar. O pH alcança valores menores que 1. Uma forma de reduzir o impacto da drenagem ácida de Minas é tratá-la com calcário, CaCO3. Considere uma amostra comercial de calcário com pureza igual a... Marcou de novo. Qual é a pureza? 50%. Então, ó, 2 informações importantes nessa parte da questão. Qual é a concentração de ácido sulfúrico? 9,8 gramas por litro. Em 1 litro eu tenho quantos gramas? 9,8. Eu vou pegar o calcário. Só que esse calcário tem quantos por cento de pureza? 50. Então, nesse calcário, 50% vai ser CaCO3. Os outros 50% são impurezas, são coisas que não servem para a reação química. Em massa, foi disponibilizado para o tratamento. Qual é a massa? Aí vem a pergunta, ó. Qual é a massa de calcário em gramas necessária para neutralizar 1 litro de drenagem ácida de Minas em seu estado crítico?
Sabendo que as massas molares do CaCO3 e do H2SO4 são respectivamente iguais, 100 gramas por mol e 98 gramas por mol, respectivamente. Quando chega nessa parte, Rodrigo, tem aluno que olha para a questão e diz, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Minha Nossa Senhora! Calma. Toda a questão de cálculo estequiométrico vai ser de boa, vai ser fácil, se você seguir 4 passos. Eita, 4 passos? Calma. Quais são os 4 passos? Primeiro passo, montar a reação. Segundo passo, balancear a reação, que é aquele princípio que a gente estava comentando no início, que é o princípio do Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, por esse motivo que eu tenho que balancear. Saber que a quantidade que estava no início tem que ser igual à quantidade que vai estar onde? No final. Terceiro passo, separar as moléculas que a questão pediu. E o passo final, o quarto passo, que é utilizar a relação com as unidades que a questão me deu. Essa questão do Enem, eu considero ela uma questão difícil. Por que seria uma questão difícil? Ela te deu a reação química. Quem que vai ter que montar a reação química? Vocês. Levi, mas qual a reação que eu vou ter que montar? Você vai ter que montar uma reação química entre o CaCO3 e o H2SO4. Ah, meu Deus, eu não sei. Você sabe, você se garante. Qual a reação química que você vai montar? Uma reação química de dupla troca. Quem está na frente da primeira substância vai ficar com a substância que está atrás da segunda. Quem está na frente da segunda substância vai ficar com quem está atrás da primeira substância. É uma reação de dupla troca. Você vai fazer 2 trocas consecutivas, montando a reação. Ó, aqui está a reação da drenagem ácida de Minas, que libera o H2SO4, tá? E aqui agora nós temos a reação que a questão pediu. Qual é a reação que a questão pediu? H2SO4 mais CaCO3. O que foi que ele produziu? H2O mais CO2. Galera, esse H2O mais CO2 é a representação química de quem? Do H2CO3. Porque em toda prova que você pegar o ácido carbônico, que você pegar o H2CO3, ele nunca vai ser H2CO3. Porque ele sofre uma decomposição muito rápida, se transformando em quem? Em água e CO2. Então não me estranhe se vocês pegarem questões que trazem água e CO2, tá? Aí mais o CaSO4. Primeiro passo, montar a reação. Foi. Segundo passo, balancear. A reação química está balanceada? Um cálcio, um cálcio. Um SO4, um SO4. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Um carbono, um carbono. 3 oxigênios com 3 oxigênios. Está balanceado? Então, o primeiro passo já foi, montar a reação. Segundo passo já foi, balancear a reação. Qual o terceiro passo? Qual é? Separar as moléculas. Quais foram as únicas 2 moléculas que a questão pediu? Só pediu 2. Quais foram as 2? CaCO3 e H2SO4. Beleza? Separando essas 2 moléculas, olha o que a gente vai ter. Separei as 2. Separando as 2, a gente vem para o segundo passo, que é pregar as informações do texto. Olha quais foram as informações do texto. Massa do H2SO4, massa molar, 98. Massa molar do CaCO3, 100 gramas. Massa que eu tenho do H2SO4 na drenagem ácida de Minas, 9,8 gramas para cada 1 litro. Qual é a massa que eu tenho de H2SO4? 9,8 gramas em 1 litro. O calcário que eu tenho só tem 50% de pureza. O calcário que eu tenho só tem 50% em massa do CaCO3. Então aqui, ó, porcentagem de pureza do CaCO3, 50%. Que é a mesma coisa que o quê? 0,5. Colocando agora de verdade nas unidades que eu preciso e finalizando a nossa questão de cálculo estequiométrico. Olha o que a gente vai pegar? Terceiro e último passo. 9,8 gramas, que é 1 mol de ácido sulfúrico, reagem com 100 gramas de calcário, CaCO3. Qual é a massa de ácido sulfúrico que eu tenho? 9,8. Ele vai reagir com quanto de calcário? A massa do CaCO3 vezes 50%. Show de bola. Fazendo agora a continha, o que a gente tem? Ó, massa de CaCO3 é igual 9,8 vezes 100, dividido por 0,5 vezes 98, que dá exatamente igual a quantos gramas? 20 gramas. Qual o item que eu marco? Item, vou passar, tá? Item
D de dado. E aí, cálculo estequiométrico ainda é muito difícil? Alguém quer que eu volte algum slide para que você possa tirar foto? Não é mais difícil não. Foi difícil um dia no passado bem antigo. Pronto, ó. Aí, gente, bate a foto, porque tá os 4 passos, ó. O primeiro, segundo, terceiro e quarto. Posso passar? Pode? Próximo passo, ó. O terceiro e último passo. Deixa eu colocar logo tudo pra gente. Show? Então, galera, cálculo estequiométrico, se você seguir esses 4 passos, tenho certeza que não vai ter dificuldade. Agora, logicamente, é uma questão difícil. Toda questão de cálculo estequiométrico vai ser difícil. Vai devagarzinho, vai seguindo esses passos, que sempre vai dar certo. Show de bola? Só não se perder. Rodrigo. Gente, vamos para a última questão, tá? Vou pegar aqui a próxima que a gente vai ter aqui. Então, vamos aqui para a última questão que a gente tem, né? Olha só. A cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Eu vi exatamente, quando eu estava chegando aqui, eu vi uma perguntinha, um rapaz perguntando quantos cromossomos tem na espécie humana, e eu vi que a pessoa respondeu corretamente 46, que são divididos em 23 pares, tá? Nós temos 22 pares chamados de autossomos, que são cromossomos que têm homens e mulheres igual proporção, e nós temos um par chamado par sexual, onde você tem o X e o Y. Aqui eu estou falando, não é gênero, mas apenas o sexo anatômico, masculino e feminino. Neste caso, a presença do cromossomo Y, que é o cromossomo de determinação sexual, vai lhe colocar uma anatomia masculina. Ou seja, você vai ter uma genitália externalizada, um pênis e um saco escrotal. Na falta do cromossomo Y, que é o cromossomo de determinação sexual, você vai ter uma genitália feminina, ou seja, os órgãos estarão internalizados. Vai ter clítoris, canal vaginal e ovários, tá? Então, olha só. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomos que permitem identificar um indivíduo normal, 46XX, 46XY. Rodrigo, não entendi. 46 cromossomos, tendo dentro dos 46 XX, que é a ausência do Y, é uma menina, ou 46, dentro dos 46, a presença do Y, tornando o sexo masculino. E com alguma alteração cromossômica. Olha só, a investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino nem precisava ter dito isso, porque ele disse ali, olha lá embaixo, que ele colocou o Y para a gente, tá? Com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo, verificou que ela, ou seja, esta criança, apresentava a fórmula cariótipica 47. Opa, Rodrigo, não era 46? Mas agora é 47. Tem um cromossomo a mais. Isso quer dizer que eu não tenho 23 pares. Eu vou ter 22 pares, e um par que era para ser 2, agora tem 3. Então isso aí é uma trissomia. Por que trissomia? Porque eu não tenho 23 pares. Um desses pares estão em trio. Rodrigo, se por acaso um desses pares estiver sozinho, tiver só um cromossomo e ter um par, a gente chama de monossomia. Isso é o que a gente tem nos cariótipos anormais. Rodrigo, mas onde é que está esse a mais? Esse a mais está no 18. Ele botou aí, ó, 47XY mais 18. Ou seja, esse cromossomo que está a mais está no par 18. Então eu tenho uma trissomia do 18, tá? A alteração cromossômica da criança pode ser classificada como? Aí tem aí. Rodrigo, mas essa questão não é do Enem não, né? Gente, todas as questões que vocês viram aqui comigo são do Enem. Nenhuma foi inventada. Todas são do Enem. Rodrigo, essa aí também, tá? Rodrigo, e aí? Que tipo de alteração eu tenho aí? É estrutural ou numérica? Rodrigo, eu não entendi. O que é uma alteração estrutural? O nome está dizendo. Eu tenho uma alteração na estrutura do cariótipo. Ou seja, eu tenho 46 cromossomos, mas um dos cromossomos está com defeito. Tipo, está menor, está maior, está invertido. Ou seja, o número não altera. Mas a gente acabou de ver que o cariótipo da criança é alterado numericamente. Ela não tem 46 cromossomos, ela tem
47. Então, aberração ou anomalia ou atipicidade são 3 nomes iguais para um processo patológico, é do tipo numérica e não estrutural. E aí, Rodrigo, qual tipo eu vou ter? Vai ser euploidia, poliploidia, aneuploidia? Ora, para pensar, gente, euploidia, quer dizer verdadeiro. Ploidia é a carga ploidiana da espécie. Rodrigo, o que é a ploidia? É aquele N, 2N, que a gente coloca do lado da célula. Por exemplo, qual é o N da espécie humana? 23. Me diga, 47 é 46 mais 23? É mais 23 cromossomos ou é só mais um? É só mais um. Então eu não mexi com a carga ploidiana. Eu não trabalhei com N inteiro. O que eu fiz foi modificar apenas um ou outro cromossomo. No caso, um cromossomo a mais. Então, nesse caso, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma aneuploidia. Esse A é uma partícula de negação. Então, é uma alteração numérica do tipo aneuploidiana. Tá? Então, Rodrigo, como é que a gente chama isso? Pode ser chamado bioquimicamente aberração, anomalia ou atipicidade. Atenção, aberração cromossômica, a pessoa não é. Deu para entender? É o nome técnico da patologia. Então, nesse caso, vai ser o item E. E, gente, deu tempo para a gente aqui, deu exatamente 5h30, foi o horário que a gente ficou de dar aula para vocês. Eu vou deixar meu recado final, o Levi vai dar o dele. Gente, vai em cima. Está no último momento, está na hora do sprint final. Não canse, não desanime, foque, você vai conseguir. Tenha certeza disso e um grande abraço do professor Rodrigo Forte, Levi. Beijos, obrigado, espero ter ajudado, espero que eu e o Rodrigo conseguimos ter ajudado em vocês, tá? E estamos torcendo, estamos na luta junto com vocês para que todo mundo consiga a aprovação. Beijão, fiquem com Deus e até o dia da prova. Tchau.